Olá, eu estou aqui com a doutora Joana Barreto Jones, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Mococa, e ela veio tirar algumas dúvidas sobre a vacinação. Hoje no mercado existem 3 vacinas, a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer. Doutora, existe diferença entre elas? Existe, elas têm métodos de produção diferentes, né? Olá a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente nunca sabe que horário que vai. Mas assim, então vamos à resposta. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Então, ela tem um método de produção muito semelhante àquelas vacinas que a gente já conhece no mercado. Então, é um método já bem conhecido, né, pela gente. E como o vírus é inativado, ela dá menos reação. Por exemplo, do que a próxima que a gente vai falar, que é a AstraZeneca, que é aquela vacina de Oxford. Essa vacina, ela usa um adenovírus de chimpanzé, ele não é replicante. Ou seja, é um vírus que está vivo, mas ele não produz doença, ele não vai, de forma alguma, produzir doença, porque ele não replica, né? Mas ele dá um pouco mais de efeito colateral, que a gente tem observado. De febre, dor de cabeça, às vezes diarreia e vômito, coisas desse tipo. Mas a gente tem tido já alguma experiência, né, com a vacina da AstraZeneca e tem sido muito positivo, assim. Tem essas reações, mas elas logo passam e não tem reações graves, né? São reações leves. E a outra vacina é da Pfizer, que está chegando hoje, pela primeira vez em Mococa. A gente não tinha recebido ainda nenhuma dose dessa vacina e ela usa uma tecnologia nova, que é uma tecnologia do DNA replicante. Então, você injeta um material genético e aí você induz o organismo a fabricar o RNA do vírus, enfim. É uma tecnologia bastante nova, que a gente ainda não conhece, que é uma das que mais foi usada nos Estados Unidos, principalmente, que já vacinou um contingente populacional bem grande, né? Então, assim, no Brasil a gente está com pouca experiência com a vacina da Pfizer, mas no mundo ela já está sendo bastante usada agora nessa pandemia, né? E tem tido excelentes resultados. Então, é uma vacina que a gente está com bastante esperança também, né? E animado agora de receber essa vacina. Eu falei DNA mensageiro, é RNA, né? Só consertar. Mas, então, é essa questão do material genético. Então, é uma tecnologia de engenharia genética mais nova, mas muito promissora, que já vinha sendo desenvolvida antes do advento da pandemia, do coronavírus, mas no momento que a pandemia começou, que apareceu, que teve emergência, ela foi adaptada para ser uma vacina para esse vírus e tem tido excelentes resultados também. Acho que nós estamos muito bem servidos aí até agora, né? Com as vacinas que a gente está usando no Brasil, tem tido bons resultados. O problema é só que está indo mais devagar do que a gente gostaria, né? Então, a gente gostaria de ter vacinado mais gente. Nós temos capacidade técnica de aplicação de uma quantidade maior do que a gente tem aplicado, mas a gente encontrou uma barreira, principalmente nesse último mês de maio. Acho que a perspectiva agora, em junho, é de aumentar o ritmo da vacinação, que seria, assim, fundamental, né? Doutora, em relação aos outros municípios, como que está Mococa em relação à vacinação? Ontem eu olhei esses dados, né? A gente vacinou com a primeira e segunda dose 29% da nossa população. É uma quantidade boa, eu acho que segue mais ou menos os outros municípios do estado de São Paulo, e que está um pouco à frente de, às vezes, outros estados. Então, isso tem seguido um pouco a distribuição estadual. E a gente progride à medida que a gente tem doses. Então, assim, a gente está caminhando, acho que a campanha está caminhando lenta, mas está caminhando bem, dentro do possível do que a gente tem de doses. Doutora, no momento, quais são as faixas etárias que estão sendo vacinadas e a educação também vai ser vacinada, é isso, né? Sim, a educação essas doses que estão chegando hoje da Pfizer vão ser usadas para os profissionais da educação que não tinham sido ainda, porque tinha sido vacinado de 47 mais
e agora de 18 a 46 anos, esses profissionais da educação vão ser vacinados com essas doses da Pfizer que estão chegando agora. Então, por isso que vai ser feito amanhã só. A gente não consegue começar hoje porque as vacinas ainda estão chegando, né? Então, para a educação é essa faixa etária. Então, para a doença crônica também a gente já está vacinando a partir de 18 anos, que é o limite que é permitido, que são permitidas as vacinas no Brasil. E aí, para pessoas sem nenhuma doença, a gente está nesse momento em 58 anos, né? A gente está um pouquinho à frente do calendário do Estado, porque tinha um quantitativo de vacina no município suficiente, e daí a gente entendeu que seria importante já ir ampliando à medida que as doses estavam sendo suficientes, as doses que a gente tem aqui. Doutora, há relatos de pessoas que tomaram a primeira dose e tiveram alguma reação, o que é normal, sim, para uma vacina, e não querem tomar a segunda dose devido a essa reação. Qual o conselho como médica que a senhora daria? Depende da reação. Quer dizer, os relatos que a gente tem são de reações leves, por mais que isso às vezes represente um incômodo muito grande. Eu tive febre, eu fiquei de cama, eu fiquei super mal. Isso não contraindica. Às vezes alguma reação cutânea, pintou um pouco o corpo, essas coisas. Nada disso contraindica que tome a segunda dose, né? Então a gente não tem relato ainda de nenhuma reação muito grave, tipo reação anafilática. Essa sim poderia ou contraindicar ou a gente aplicar num ambiente com emergência ou na UPA ou no ambiente hospitalar, para poder dar assistência em caso de necessidade de emergência. Às vezes a gente faz isso, inclusive nessa campanha já fizemos, com pessoas com histórico anterior de reação anafilática, e aí a gente aplicou a vacina da Covid em algum ambiente protegido, né? Porque, assim, contraindicar essa vacina nesse momento de pandemia é um negócio muito sério, porque a hora que a gente contraindica, a gente expõe aquela pessoa que não pôde ser vacinada a uma doença que está muito fora de controle. Então, a contraindicação tem que ser muito, muito bem estudada. Então, se a reação foi leve, como eu disse, né, pode ser um incômodo grande, mas sem gravidade, para tomar a segunda dose sim, tá? Não deixar de tomar, porque a doença é extremamente grave, não está controlada. A gente está no momento de estabilização no município, mas está bem longe do controle, né? A gente ainda tem muitos casos novos toda semana, então não dá para assim, deixar de vacinar quem está no grupo, né, que já foi contemplado. Quer dizer, a gente gostaria de estar indo mais rápido, mas pelo menos quem está no grupo a gente tem que garantir que tome. Mas aqui a gente não tem sentido muita resistência. Quando a gente vai atrás dos faltosos, que é um trabalho que tem sido feito, de ligar e convocar e trazer para imunizar, muitas vezes a pessoa ficou doente naquele intervalo entre a primeira e a segunda dose, realmente pegou coronavírus ou alguma outra intercorrência que impediu. Então, na maioria dos casos, não é porque tem uma resistência, não. Realmente teve algum impedimento e aí a gente convoca e a pessoa vem. Então, aqui a gente não tem tido grande resistência para essa campanha, não. Doutora, Mococa a senhora acredita que até o final do ano Mococa consiga vacinar, por exemplo, 95% da população? Da população, assim, na faixa etária, né? Porque abaixo de 18 anos a gente não pode vacinar por enquanto, né? Então, eu acredito que o governo do estado, né, o Dória, fez uma declaração bastante otimista, né, de que conseguiria até outubro. Então, claro, se as doses forem distribuídas, a gente vai aplicar, não tem por que não aplicar, né? Então, sempre que precisa ter uma força-tarefa, que é o que vai acontecer esse sábado, porque um grupo maior de pessoas vai ser vacinado, a gente tem feito, né? O governo, a gestão tem disponibilizado, né, equipes para trabalhar, teve contratação de novos vacinadores, né, com treinamento e, enfim, a gente está com uma equipe maior agora do que estava no começo da campanha. Então, à medida que as doses forem chegando, o município tem sim condições de aplicar.
Doutora, outra dúvida também que a população tem é a respeito da vacinação da gripe. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 pode tomar a vacina da gripe ou tem que esperar um período para poder tomar? Tem que ter um intervalo de 14 dias entre uma e outra. Então, a gripe, né, para os adultos é uma dose só. Então, se tomou a vacina da gripe, espera 14 dias e chegou a sua vez, pode tomar a Covid. Se tomou a primeira dose da Covid e aí no intervalo entre a primeira e a segunda dose, chegou a hora de tomar a vacina da gripe, pode tomar, desde que aí para a segunda dose, espere o intervalo de 14 dias. Doutora, para encerrar nosso bate-papo, mesmo tomando a primeira e a segunda dose, é importante que a população tome os cuidados ditados pela Organização Mundial da Saúde e também pelos médicos, né, que como a senhora está aí à frente da luta contra a Covid. Sem dúvida, Fernanda, a gente está muito longe de ter uma situação sob controle. O que a gente tem, que a gente já notou em Mococa, é uma queda do número de óbitos entre os mais idosos, que foram aqueles primeiros a serem vacinados. E, portanto, tem vários já com as 2 doses e vários devidamente imunizados. Então, sim, a gente já notou no país inteiro, mas também em Mococa, uma queda dos óbitos nesse grupo, o que é muito bom. Mas o vírus, ele continua circulando livremente, porque as medidas não estão sendo adequadas. E tem um agravante, que é a possibilidade de introdução da variante Delta, né, que é a variante da Índia, que começou lá, ou pelo menos foi identificada lá em primeiro lugar, e é uma variante extremamente transmissível, mais ainda do que a variante P1, que é a nossa brasileira, né? Então, assim, é uma situação de muita atenção, assim, para quem é da vigilância, porque, lógico, reduziu os óbitos entre os mais velhos. Mas se o vírus circula muito, mesmo assim os mais velhos podem morrer, porque a vacina não dá uma imunidade perfeita, ela dá uma imunidade boa, mas que pode falhar. E a gente aumenta a chance de casos graves entre os mais jovens, que são aqueles que muitas vezes não podem ou não querem manter aquela questão do isolamento, né? Então, muitos não podem, porque estão trabalhando, como nós estamos aqui, né? A gente tem que sair, tem que se expor. Então, tem um grupo que realmente tem que estar, né, encarando esse momento, e tem um grupo que está desrespeitando essas medidas e aí expõe a risco toda a comunidade, não é um risco individual. Então, sempre numa pandemia, tem que ter essa ciência de que quando você expõe alguém a risco, quando você se expõe a risco, você está se expondo a comunidade. Então, assim, é uma baita falta de responsabilidade que a gente faça festas grandes, aglomerações e junte muitas pessoas em ambientes fechados, coisas desse tipo, sem máscara principalmente, né? Então, aquelas situações, como a gente viu agora nesse feriado em imagens de Campos do Jordão, aquilo é uma tragédia, né? Porque você tem um grupo que, apesar de ser jovem, é de baixo risco, vai se expor a uma circulação viral enorme, o que favorece a circulação de novas variantes, favorece que apareçam casos graves entre os jovens, e aí as UTIs vão permanecer lotadas, que não é o que a gente quer, né? E assim, o fato de ter vaga na UTI não quer dizer que a pessoa vai sair com vida de lá. Então, a gente sabe que tem uma letalidade alta para quem evolui com gravidade. Então, a gente tem que tentar fazer o vírus circular cada vez menos. E isso é adotando as medidas de distanciamento preconizadas. Cada vez mais a questão da respiração tem sido valorizada, assim. Então, máscara e ventilação do ambiente. Então, são as duas coisas assim, muito essenciais para a gente conseguir diminuir a circulação na comunidade e evitar que o vírus circule e proteger agora, nesse momento, principalmente os não vacinados. Então, os idosos já começam a estar mais protegidos, porque muitos deles já receberam as 2 doses. E agora a preocupação são os jovens, são aquelas pessoas que estão trabalhando, os caixas de supermercado, as pessoas que trabalham estão expostas e não foram vacinadas ainda. Então, é um grupo que né, pode adoecer gravemente, sim.
E com a nova variante, aí é uma incógnita, pode adoecer muito. Então, acho que tem que sim manter, principalmente o uso da máscara e a ventilação dos ambientes. Tá? Doutora, muito obrigada pela entrevista e pelo esclarecimento. Fernanda Arantes, para o Jornal da Direta.